Olá, amados, como nós conversamos no vídeo anterior, nós já vimos os três passos assim básicos de observação, interpretação e aplicação, e ficamos agora de falar um pouco a respeito de detalhes um pouco mais profundos, que seriam a exegese, que seria a hermenêutica. Quando nós falamos disso, eu até aconselho o irmão, a irmã, tem vídeos dentro do YouTube de pessoas bem experimentadas na palavra, pessoas com bom conhecimento, que você poderia entrar para se aprofundar mais. Eu vou dar algumas coisas básicas, mas eu creio que se você tem curiosidade, seria muito importante você entrar em algum desses canais que vão estar falando especificamente sobre esse assunto, ok? Basicamente, quando se fala em hermenêutica, nós estamos falando da ciência da interpretação. E quando a gente fala que ela é ciência de interpretação, e no caso para nós é bíblico, porque poderia, por exemplo, ser um estudo da parte de direito, por exemplo, ok? Então, o direito vai usar a exegese, vai usar a hermenêutica, ok? Ele vai estar fazendo um trabalho para que ele possa interpretar adequadamente, para, inclusive, interpretar as leis e como aplicá-las, enfim. Mas, no nosso caso específico, nós estamos falando da Bíblia. Então, nós estamos afirmando que a hermenêutica, então, é a ciência de interpretação bíblica. Ou seja, é ciência porque ela tem regras. Tem até um internauta que menciona, eu achei bem legal, porque ele usa coisas bem simples, não é? Mas ele fala sobre regras, regras que dão, assim, ah, essa conotação de ciência, métodos, ok? Princípios. Então, a hermenêutica, ela tem métodos muito específicos e princípios muito específicos. Ela tem algo realmente de levar uma interpretação correta dos textos. E esse texto, então, tem que ser algo que você, ao entrar na história, eu costumo sempre colocar a pessoa entrando num túnel do tempo, voltando, sentando ao lado daquele autor humano que está sendo inspirado pelo Senhor e olhar com os olhos dele, ver realmente todo o panorama que está à sua volta, em várias áreas, seja a parte histórica, a parte cultural, a parte literária, social, política, linguística, ou seja, ele está olhando o contexto, mais ou menos em que ano que foi, quem são os personagens envolvidos, ok? Por que que aquele autor está escrevendo, por que que o Senhor o levou a escrever especificamente, o que que estava acontecendo naquela época, não é? Qual era a cultura, né? E a partir dessa observação, que nós poderíamos dizer que seria a parte teórica, que a hermenêutica seria, vamos dizer assim, a parte teórica, ele acaba então entrando depois num passo que seria a parte, vamos dizer assim, prática, que seria a exegese, ok? Então, quando nós olhamos ah, essa parte de hermenêutica, ele sai da teoria e entra na prática através da exegese, ou seja, ele está dando todo esse contexto e aí você vai começar a interpretar o contexto. Você vai começar, através da, da exegese, verificar, inclusive, quais são as palavras que são utilizadas, não é? E essas palavras que são utilizadas, qual era o significado naquela época? Como era aplicado? Isso significa você ver em outras passagens, não é? Para você ter uma interpretação correta do uso daquela palavra específica, né? A gente vê, por exemplo, que nessa parte de exegese,
que seria essa aplicação da hermenêutica, ah, você, por exemplo, você tem um contexto cultural. Se você olhar na época de Paulo, qual era o contexto cultural, não é? Esse contexto que Paulo estava vivendo, que ele estava enfrentando aquelas situações todas. O que estava acontecendo na época, não é? O contexto da época de Jeremias, não é? A aproximação da vinda de Nabucodonosor, e Jeremias começa a falar para um povo rebelde, né? E contradizente, um povo que não ouvia o que Jeremias falava. Então a gente começa a perceber que Deus começa a levantar profetas para falar coisas a respeito de situações que estavam acontecendo. Eles eram piores naquela época que os próprios incrédulos. Eles estavam fazendo coisas terríveis em todas as áreas. Então, quando você pega assim, aqueles profetas do passado, você tem que saber mais ou menos qual era o contexto da época. Quem eram os inimigos de Israel? Por que que Deus estava permitindo que alguns inimigos viessem atacar Israel? E quando normalmente Israel era liberto? Normalmente é quando ele se arrependia e deixava aquelas práticas diabólicas, não é? Que o Senhor até dizia que eles eram pessoas que estavam traindo, como se era esposa de Cristo, não é? Esposa de Deus. É, vocês são adúlteros, vocês estão me traindo. E aí ele começa a explicar, muitas vezes, como que ele estava fazendo isso. Então, a linguagem que nós enxergamos de Lucas, por exemplo, né, o contexto de Lucas, enfim, nós temos que entrar no túnel do tempo, sentar do lado do autor e começar a ver para quem que ele está escrevendo, por que que ele está escrevendo, não é? Quando que ele escreveu isso? Que situações políticas e históricas estavam ocorrendo naquela época, perseguições, né? Você pega Áquila e Priscila, por exemplo, houve uma perseguição em Roma. Essa perseguição não foi sobre a igreja, foi em cima do povo judeu. E Áquila e Priscila fogem e vêm e acabam encontrando Paulo em Corinto e começam a viver com ele porque eles faziam tinham a mesma profissão, eles faziam tenda. Então tudo isso faz parte de um contexto que você conhecendo vai dando assim, é como se fosse quem não faz isso está vendo uma televisão branco e preto, e quando você começa a cavucar, começa a levantar informações da época, é como se você passasse a assistir uma televisão colorida. Quando nós falamos de exegese, por exemplo, pegamos um livro e a gente começa então a ver palavras específicas e qual é o significado dessa palavra, né? E normalmente você começa a perceber que essa palavra em outras passagens vão dar certas informações. E essas informações são informações importantes. E nós temos que saber, para que a gente possa interpretar de forma bem interessante, bem clara, sem trazer confusão, sem criar uma doutrina falsa. Eu vou ler umas informações que eu achei bem interessante, que diz assim, hermenêutica vem da palavra grega hermeneu, que significa explicar, traduzir, interpretar da melhor forma possível. E ela tem como regra principal, e isso é importante você anotar, a escritura é explicada pela própria escritura. Então é muito interessante isso. A gente que já está caminhando há 41 anos e Deus já permitiu eu ler a Bíblia algumas vezes, então é incrível você, de repente, você está lendo o texto e diz, lá em tal lugar tem algo
que completa isso aqui, não é? Ah, então, você pega, por exemplo, Apocalipse 5, 6, Isaías 11, 2, são passagens paralelas. Uma regra: quando possível, interpretar as palavras no seu uso comum, que eu já havia até mencionado, de forma literal, de acordo que a vivência da época seja realmente muito clara, seja o uso adequado segundo o tempo que era usada aquela palavra. Porque muitas vezes, mesmo nos dias de hoje em português, palavras que nós usávamos há 30, 40 anos atrás, se nós formos usar hoje, muitos nem vão entender, nem vão saber, ok? Como também tem pessoas hoje que falam algumas palavras que, se eu não for atrás para perceber o que é, não vou saber também, ok? Então, quando possível, interpretar as palavras no seu uso comum, literal, de acordo com a vivência da época. E mais, qual o motivo que a palavra foi usada? Essa é uma colocação bem interessante. A regra número 2 que a gente extrai daqui é exatamente interpretar o texto em conformidade com o seu contexto. Nós já fizemos alguns vídeos onde falamos sobre, por exemplo, batismo com o Espírito Santo e com fogo, onde nós estamos usando essa regra. Se eu pego o texto fora do contexto, eu vou interpretar errado, eu vou realmente fazer uma doutrina errada. Então eu tenho realmente que interpretar o texto conforme o contexto dele, tá? A regra 3 seria qual é o objetivo e o plano geral do livro. Através disso, então, você vai ter condições de interpretar de uma forma melhor aqueles versículos que você está estudando. Uma regra 4, consultar passagens paralelas. Sempre que possível, você está examinando passagens que, ao interpretar, você vai dizer, em tal lugar tem uma passagem muito interessante. Por exemplo, Isaías 6. Você pega Isaías 6, dá uma lida, e de repente Isaías está dizendo quem há de ir por nós, né? O Senhor está falando quem há de ir por nós, e Isaías fala, envia-me a mim, né? E aí de repente uma das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, começa a dizer, vai aquele povo tal, e que eles não estariam ouvindo, não estariam entendendo, estariam com seus olhos fechados, etc. Aí você vai lá no último capítulo de Atos, tenha curiosidade e vai examinar. E aí você vai ver que quem fala lá em Isaías é exatamente a pessoa do Espírito Santo. Aí a gente descobre quem é que está falando, porque isso é mencionado lá no último capítulo de Atos. E aí é exatamente uma passagem paralela e você então começa a perceber exatamente quem era a pessoa de Deus que estava falando com Isaías. É necessário também tomar as palavras num sentido que concorda, ou seja, com o que indica uma frase, né? Você pega, por exemplo, você está lendo a palavra, você está lendo um texto, e aí aquilo que você está lendo, ele tem que estar concordando com o conjunto todo da frase, com o conjunto todo do contexto. Se você pegar só aquela frase, e já me fizeram isso, perguntas desse tipo, pegaram uma passagem isolada, me falaram, e dando uma interpretação completamente errada. E aí nós falamos, não, peraí, vamos ver o que é o conjunto todo, o que toda a frase está falando e aonde é que ela está encaixada. Se você retirar, foi recente me falar isso. Pegaram um texto lá de Hebreus 6 e a pessoa estava lendo só aquilo. Eu falei, querido, se você ler somente Hebreus 6, você vai ter uma interpretação totalmente errada, totalmente diferente do que o autor quis dizer. Você tem que entender o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 para você entender o capítulo 6. Quem não fizer isso vai ter uma interpretação completamente errada com respeito ao texto ali de Hebreus
6. Bem, nós estamos terminando aqui. Pelo menos passei um pouco algo bem básico sobre a interpretação. Nós vamos estar lendo alguns versículos com respeito a isso. Eu quero mostrar no próximo vídeo como exemplo, ok? Então, até já.